Se você quer conhecer a lenda arturiana, não comece com Cursed, a Lenda do Lago. E aí, tudo fantástico com você? Nessa semana eu resolvi assistir a nova série da Netflix, a Cursed, a Lenda do Lago, baseado no romance ilustrado do Tom Wheeler, que com ilustrações do grande Frank Miller, e que me chamou a atenção principalmente porque trata de lenda arturiana, né? Como pesquisador de literatura fantástica e também professor de literatura inglesa, fui lá dar uma olhada porque já sei que quando as aulas começam, sempre os alunos vêm perguntar sobre a lenda arturiana, se eles podem se basear na série para poder conhecer mais sobre o universo do Rei Arthur. Então, nesses casos, sempre vou assistir. Eu não assisti a série toda ainda, mas já assisti 2/3 dela. E aí já dá para ter uma ideia, principalmente do que vale e do que não vale, né? Então, nesse ponto, deixa eu falar logo desde cara, gente. Se vocês querem assistir a uma adaptação que mais se aproxima da lenda arturiana, como ela foi concebida, como ela circulava na Idade Média, assistam ao filme Excalibur de 1981. Até hoje, ou seja, a gente está falando o quê? 81, né? 40 anos, ainda é a única adaptação cinematográfica que mais passou perto da obra A Morte de Arthur, de 1485, de Sir Thomas Malory. Lembrando que, quando eu estou falando aqui, algumas pessoas podem dizer que a lenda arturiana, como o próprio nome já está falando, né, é composta de lendas e por isso mesmo já tem várias variações, né? Isso é importante salientar, porque quando a gente fala de lenda arturiana, eu até traço esse panorama aqui no meu livro, né, de literatura inglesa para brasileiros, que a lenda arturiana vai começar no século VI ainda, lá com o primeiro historiador da Bretanha, o Gildas, que vai marcar como que um guerreiro que provavelmente chamado Arthur, venceu os invasores estrangeiros, os invasores germânicos, estabeleceu um período de 40 anos na Bretanha, se tornando o Messias do povo bretão, né? E aí a lenda surge aí em 545 e vai evoluindo até que, após passar em diversas versões, diversas transformações, diversos elementos agregados, ela vai ganhar uma versão oficial, vamos dizer assim, em 1485, ou seja, olha a diferença lá do ano 545 até 1485, quantos séculos atravessa aí, né? Já pelo Thomas Malory. Então, é complicado falar assim, que você não pode dizer que a história tem uma fonte única. Beleza, nesse aspecto eu estou falando que o que a gente vai encontrar no Thomas Malory, A Morte de Arthur, que reúne todas essas versões, né? A obra também tem esse sentido de corrigir as incongruências que a lenda arturiana foi acumulando ao longo dos séculos anteriores, né? A gente tem aí nessa obra um bom referencial que o filme de 1981, o Excalibur, acaba contemplando também, tá? Então, em linhas gerais, tem suas limitações enquanto filme, mas ali é um bom ponto de entrada. Inclusive, eu uso em sala de aula para apresentar a lenda arturiana a quem está entrando no curso de literatura, no curso de letras, tá bem? E aí, além do mais, a gente vamos lembrar que desde então o Rei Arthur é um dos personagens, ao lado de Robin Hood, dos personagens da cultura inglesa mais difundidos na cultura popular ocidental, tá? Nesse caso, se vira e mexe por conta disso, aparecem várias versões ao longo, toda a década tem uma adaptação de Robin Hood ou então do Rei Arthur, né? Lembremos que o último filme péssimo foi de 2017, Arthur, a Lenda da Espada, que até Mamute tinha. Então é uma maluquice que acaba desvirtuando, e eu fico sempre imaginando quando eu vejo essas coisas, gente, qual é a dificuldade, é a mesma coisa com Drácula da Netflix, qual é a dificuldade de se pegar o texto original e usar de base para fazer um roteiro que se aproxime do texto original? A Morte de Arthur é uma puta história de fantasia que traz todos os elementos que você vê aí em várias obras de fantasia. Muitos escritores e escritoras vão escrever sabendo, e usam inconscientemente, estão usando elementos que está lá na Morte de Arthur do Thomas Malory. Então, qual é a dificuldade de apresentar com a tecnologia de hoje o que está lá no texto medieval de 1485, né? Ok, beleza. Mas nesse aspecto, a minha crítica maior sobre Cursed, a Lenda do Lago, nem se refere tanto a isso. Mas é um conjunto
que passa desde a questão de cuidados históricos até mesmo na questão de roteiro fraco, né? E quando eu falo aqui de contextualização histórica, não estou sendo aquele chato que quer numa série de entretenimento que tenha acuidade histórica, mas que pelo menos apresente um contexto em que essas inconsistências tenham um maior sentido, tá? Então, por exemplo, eu já começo com meu problema com o raio do título, Cursed, a Lenda do Lago. Que lago é esse? Não tem nem lago no raio da série. Então, seria o certo Cursed, a Lenda da Dama do Lago, porque qualquer pessoa que tenha o mínimo contato com a lenda arturiana sabe que a Nimue vai se tornar a Dama do Lago da lenda arturiana, tá? E aí, isso que me atraiu para ver a série, que eu achei muito interessante, porque, afinal de contas, não existe uma história da Nimue catalogada nas lendas arturianas, né? Então isso é uma possibilidade de você abrir várias narrativas sobre preencher essa lacuna, né? E aí já começa, eu já acho engraçado que quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu fui dar uma olhada no que estava circulando aqui nas críticas no Brasil sobre a série, e as críticas são tão ruins quanto a própria série, né? De diferentes blogs, diferentes canais, tá? Aí uma delas dizia que descubra a proposta da série é mostrar como que a espada ela primeiro procurou a Nimue para depois ir parar na mão do Rei Arthur. Gente, a espada nunca foi do Rei Arthur. A espada nunca foi de Merlin. Merlin pede a espada para a Dama do Lago e aí passa para o Arthur, porque percebe que ele é o rei da Bretanha. A espada sempre pertenceu a Nimue enquanto um ser elemental da natureza, enquanto Dama do Lago. E ela é Dama do Lago porque já reflete toda a cultura celta, desse lugar de primazia do ser feminino, né, dentro da religião celta. Então, não tem esse negócio que antes da espada ser de Arthur, ela primeiro procurou... A espada sempre foi da Nimue, tá? Então, mas eu achei interessante porque a série brinca com questões que a Mary Zimmer Bradley já tinha trabalhado no final dos anos 70 nas Brumas de Avalon, que eu acho interessante de resgatar esse caráter de empoderamento do ser feminino, que é muito relevante e que a lenda arturiana sufoca, porque a lenda arturiana o próprio Morte de Arthur, do Mallory, já está inserido num contexto de marginalização do ser feminino, por conta da primazia da Igreja Católica medieval, e a série acaba enquanto inserido no contexto pós-moderno, acaba removendo essas camadas ideológicas. Então, gostei da proposta de apresentar a Nimue, que é muito bem interpretado pela Catherine Langford. E quando eu falo bem interpretada é porque ela é uma boa atriz, mas que está sofrendo aí, está literalmente fazendo mágica com o roteiro ruim que a série apresenta para ela, né? Então, nesse ponto, eu gostei dessa questão de inserir ela como uma criatura feérica que vai se alinhar bem com essa questão do contexto celta. Não entendi diversos elementos ali inseridos que são jogados. No primeiro episódio logo eu já vi uma menina sofrendo ataque de lobos. Porra, eu fiquei, gente, lobo nas Ilhas Britânicas é uma criatura que foi gradualmente se extinguindo. O final tudo bem que os lobos foram ser extintos em 1485, mas mesmo assim eles foram reduzindo a população a ponto de se tornar criaturas raras. Isso inclusive é apresentado no próprio contexto das Ilhas Britânicas, em que você quase não tem histórias de lobisomens, né? E principalmente pelo fato que onde a história se passa, que suponho eu sejam Wales, já que a lenda do Rei Arthur está ligada ao País de Gales, ali mesmo os lobos já tinham praticamente desaparecido por completo. Então eu fiquei pensando, que raio de lobo é esse aí que essa série está apresentando, né? Além disso, mais outras coisas que sempre me incomodam, ainda que já tá nítido a proposta medieval da série, né? Assim como eu já tinha comentado no vídeo de Ragnarok, né? Isso aí é uma lenda arturiana misturada com malhação. Aqui, o que a gente tem em Cursed, a gente vai ver, sempre me incomoda muito nessas séries de Idade Média, essa questão das vestimentas, tá? O povo da Idade Média dessas séries se veste melhor do que eu quando eu vou sair. Lá umas roupas lá, porra, porque eu não uso uma roupa dessa quando eu vou trabalhar. Então, mas tudo bem,
beleza, não é questão de ser chato quanto a isso, porque me apresente uma boa história, que você me engana com uma boa história, que tá tudo lindo. Tá? A questão é que tudo isso daí, essas coisas, se destacam aos meus olhos, principalmente por conta do roteiro. É um roteiro extremamente fraco, previsível, que vai usar mais uma vez a questão, mal trabalhado, diga-se de passagem, a questão da heroína relutante, do herói relutante, que se vê como todo adolescente, né? Isso já viu um clichê, que se vê, que sofre bullying da sua comunidade, não se sente bem ajustada e tal. Quantas vezes você já não vê essa história daí, não é? Vi também essas críticas no Brasil reclamando muito do Arthur, aliás, do Merlin, que é vivido pelo ator Gustav Skarsgård, da série Vikings, mas ele é um excelente ator, sendo que aí tá fazendo um bom Merlin. As reclamações do pessoal é por causa desse imaginário que o Merlin veio adquirindo ao longo dos tempos, de uma pessoa sábia, de um velho de barba branca e tal, ou então como ele é apresentado excelentemente no filme de 1981. Só que o Merlin, as bases históricas do Merlin estão muito bem alinhadas com esse Merlin aí da série Cursed, no sentido de ser uma pessoa, existem diferentes versões por Merlin, desde da origem da palavra Mirrodin, de que era e as versões variam, que era um nobre escocês, era um guerreiro escocês que ficou louco em batalha, e aí passou a andar pelas ilhas britânicas, por toda a Bretanha, proferindo profecias, né? Mas essas versões vão se modificando, mas eu aceitei bem essa representação da série, no sentido de ser uma pessoa desajustada, cética quanto à vida, até mesmo com esse ar de deboche, tá? Não gostei da representação do Uther Pendragon, um dos reis mais poderosos da história da Bretanha, segundo as lendas, e que lá vira um adolescente chorão que vai ficar chorando na beira da saia da mãe, né? Então, o que essa série vai fazer é o quê? Ela faz uma versão adolescente dos personagens da lenda arturianas, que acabam sendo apresentados por meio de vários easter eggs. A série é muito marcada por isso. Você vê o personagem e fala o seu nome, meu nome é tal. Aí você, isso aí, o personagem tal. Não, parece que o prazer da série se concentra nesse aspecto, de ficar brincando com as expectativas de quem está assistindo sobre quem é aquele personagem dentro das lendas arturianas, né? Gostei da proposta de você, mais uma vez, mostrar as criaturas sobrenaturais, as criaturas fantásticas, né? Ligadas à cultura popular das Ilhas Britânicas, como seres que são alvos da marginalização, de uma visão dominante, no caso aqui, dessa visão dominante homogeneizadora da Igreja Católica, né? Que isso é algo positivo, ponto para a série, e que já tinha aparecido lá na série Carnival Row, no sentido de você usar os elementos, essas criaturas ligadas à fantasia, para você discutir questões de exclusão, marginalização, perseguição a grupos minoritários. Lembrando que isso aí, o Shrek já tinha feito lá no primeiro filme, lá do começo do século XXI, né? Então, o que a gente vai ter aqui, nesse aspecto, é uma série que ela tem pontos altos e baixos, mas predominantemente baixos por conta do roteiro. É o roteiro fraco, o roteiro previsível, que acaba entregando personagens que você não acaba desenvolvendo empatias. Eu vi alguns comentários reclamando, o pessoal, mas o Arthur tá negro. Gente, o Arthur é negro, o personagem negro. Gente, lembremos, a gente está falando... Qual o Arthur que você está se referindo? O Arthur literário. Existem dois Arthurs. O Arthur histórico e o Arthur literário. O Arthur literário já é um personagem que já foi aparecer no século XII, nas obras do Geoffrey de Monmouth. Então é dali que vai aparecer na literatura. E, enquanto personagem literário, pode ser qualquer cor. Pode ser um personagem literário como tal e pode assumir diferentes leituras. Ok? Então, quanto a esse ponto, sem problemas, acho super relevante você apresentar essa nova perspectiva sobre um dos personagens mais influentes da literatura ocidental. A questão é como você vai trabalhar, né? Eu arriscaria até dizer que, comparando, inclusive, esse Arthur dessa série Cursed, A Lenda do Lago, só perde em ruindade
pro último ator do filme de 2017, beleza? Então, nesse aspecto, reitero, se você quer conhecer a lenda arturiana, vá assistir, corre atrás aí, ainda mais hoje em dia, vocês conseguem assistir filme em qualquer lugar, corre atrás de Excalibur, de 1981, recomendo se você quer conhecer a lenda arturiana. Se você quer ver uma versão mais leve, vai ler o romance do Único Eterno Rei, do T.H. Wright, que é uma versão sobre como da infância do Arthur, como é que ele se torna cavaleiro e tudo mais, inclusive serviu de base para a Disney fazer A Espada Era a Lei. Mas, no geral, como eu sempre sou uma pessoa esperançosa, eu tenho fé de que o que eu vi ali na série, as coisas boas que eu vi ali na série, acabem ganhando mais destaque do que as coisas ruins, apesar das críticas negativas até que a série vem recebendo, mas há um potencial ali de algo a ser explorado se eles acertarem a mão quanto ao desenvolvimento da personagem, e diminuir também um pouco esses elementos tão adolescentes, principalmente porque a gente está falando de uma série que está tratando de das principais matérias-primas da fantasia até os dias de hoje. Então, escreve aí embaixo o que vocês estão achando da série, já assistiram, já concordam com o meu ponto de vista, o que vocês gostaram ou não gostaram. Obrigado desde já pela companhia de vocês, vejo vocês na próxima, até lá!